Você já passou pela experiência de caminhar com uma pedra no seu sapato? É uma coisa horrível. Mesmo que seja uma caminhada de poucos metros, e mesmo que seja uma pedra bem pequena, assim que você sente a pedra te machucando, o seu desejo é parar naquela hora, tirar o sapato, encontrar a pedra, retirá-la do seu sapato e só depois continuar a caminhada. Uma coisa pequena, mas que incomoda muito e que é tão simples de resolver. Existem coisas assim na nossa vida. Situações que atrapalham a nossa paz, que interferem no nosso humor, que prejudicam o nosso corpo, que nos levam ao pecado e, consequentemente, nos afastam de Deus. E o pior é que o ano está acabando e muitas dessas situações nós vamos levar para o próximo ano. Hoje eu quero falar sobre decisões que você precisa tomar ainda hoje. A paz do Senhor, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero dizer que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão, e você pode nos ajudar a fazer com que as mensagens que nós postamos aqui alcancem mais pessoas. Para isso, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser avisado. Nós postamos vídeos 3 vezes por dia aqui no nosso canal, às 5 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. E para a glória de Deus, essas mensagens têm transformado a vida de muitas pessoas. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Os membros têm acesso a um conteúdo exclusivo que a gente posta toda semana. Tem um ditado popular que diz que nós não tropeçamos em montanhas, mas nós tropeçamos em pedras pequenas, em pedrinhas. Talvez você já tenha removido a maioria das montanhas da sua vida, mas talvez você permitiu que as pedrinhas permanecessem no seu caminho até hoje. Talvez você esteja caminhando com uma pedra no seu sapato. Você até consegue andar, mas é uma caminhada que se torna difícil, um fardo. E além de isso estar ferindo o seu pé, essa pedra no seu sapato, impede você de ir mais rápido. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz que as rapozinhas são as que estragam as vinhas. Não as raposas grandes, as rapozinhas. Elas comprometem a vinha. Você já percebeu que algumas pessoas insistem em continuar carregando pesos que não são mais necessários? Imagine que você esteja caminhando em uma estrada e a sua caminhada será de 20 quilômetros e você está carregando uma mochila super pesada nas costas. De repente para um carro e o motorista te oferece carona. Você fica feliz pela carona, e se assenta ao lado do motorista. Mas por esquecimento você se esquece de tirar a mochila das costas. Você está agora indo de carro, mas a mochila permanece nas suas costas. Ou seja, você foi poupado da longa caminhada, mas continua carregando um peso
de forma desnecessária, submetendo suas costas a um peso que não precisava estar carregando. Eu estou usando todas essas ilustrações aqui para te dar mais possibilidades de você identificar na sua vida situações que precisam ser resolvidas, que precisam ser confrontadas, questões que você precisa resolver, conversas que você precisa parar de adiar e tê-las de forma corajosa, com sabedoria, e sempre lembrando que algumas coisas não vão se resolver com o tempo, porque tem coisas que a gente vai empurrando, né? E pensando assim, o tempo resolve isso, mas tem coisas que não vão se resolver com o tempo. E algumas situações que ocorrem na sua vida, somente você pode resolver, porque elas estão ligadas a atitudes, a comportamentos, a hábitos que você tem ou que você precisa adquirir ou deixar de ter. Algumas decisões que nós temos adiado há muito tempo facilitariam muito as coisas para nós. Ninguém vai tirar a pedra do seu sapato, a não ser você. Ninguém vai tirar a mochila das suas costas, a não ser você. Certas decisões importantes e que vão impactar a sua vida cabem somente a você. E eu me lembrei de uma passagem bíblica muito interessante enquanto eu preparava essa mensagem, que talvez por causa do contexto em que ela ocorre, passe despercebida pela maioria de nós. Mas eu quero ler com você. Êxodo capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 10. Êxodo capítulo 8, do verso 5 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Versículo 9. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor, em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, nosso Deus. Presta atenção. Essa passagem diz respeito à segunda praga que Deus enviou sobre o Egito, a praga das rãs. O país foi todo coberto por rãs. A gente pode atestar isso em Êxodo capítulo 8, nos versículos 3 e 4. Eu quero complementar essa leitura com os versos 3 e 4, que diz: o Nilo, o rio Nilo, ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo.
dentro dos seus fornos. Imagina você abrir o seu fogão para cozinhar uma coisa e tem uma rã lá dentro. Dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Então, havia rãs sobre todo o Egito. Imagina só isso. Se uma rã já incomoda, pense você encontrar uma rã no seu quintal. Isso já é um incômodo. Ou dentro da sua casa, no seu quarto, na sua cama. Tudo isso é incômodo. Agora imagine uma nação inteira tomada por rãs. E aí você sabe que apenas a oração de uma pessoa, no caso aqui de Moisés, poderia livrar o Egito daquela praga. E essa pessoa, o próprio Moisés, está ali disposta a orar por você. Só que você prefere esperar mais um dia. Essa foi a resposta de Faraó para Moisés. O país estava tomado pelas rãs e Faraó falou assim: você podia orar para mim, para Deus mandar embora essa praga. Moisés fala assim: beleza, vamos orar por você. Quando é que eu posso orar por você? Ele fala assim: pode ser amanhã? Ele preferiu passar mais um dia com as rãs. Então, a pessoa estava incomodada com as rãs, o país inteiro estava sendo afetado pela presença das rãs, e Faraó preferiu que Moisés só orasse no outro dia, no dia seguinte. Ele escolheu passar mais uma noite convivendo com aquela praga de rãs que havia assolado o Egito. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: tem situações que não podem mais aguardar nem um dia na sua vida. Tem situações que não podem aguardar nem mais um dia na sua vida. Você não precisa esperar mais um dia, mais uma noite. A escolha de fazer a coisa certa está diante de você. A solução está ao seu alcance. Faraó não pensou de forma coletiva. Ele tomou a decisão de adiar a oração sem pensar nas pessoas, porque todo mundo estava sofrendo com aquela situação. Então isso serve para mim e para você. Tem decisões que você tem adiado e que tem causado impacto não somente na sua vida, mas na vida de muita gente ao seu redor, na vida das pessoas que você ama. Sabe o que é procrastinação? Você já viu essa palavra? Procrastinar é deixar para depois algo que você já deveria ter feito. Segundo o dicionário aqui, é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. É postergar, demorar, atrasar, retardar, prolongar e mais uma série de adjetivos aqui. É estar num estado de acomodação. Procrastinar é permanecer num estado de acomodação. É não tomar as decisões necessárias em tempo hábil. A sabedoria popular ensina para nós o seguinte: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe o que significa uma noite a mais com as rãs? Significa aceitar aquilo que definitivamente não está bom. Significa concordar com a mediocridade. Uma noite a mais sem entregar tudo para Deus. Uma noite a mais desobedecendo a Ele. Insistindo naquilo que Deus já te pediu para abandonar.
uma noite a mais de infidelidade, uma noite a mais sem liberar perdão, uma noite a mais sem reconhecer os seus erros, mais uma noite com a sua vida emocional doente e tantas outras coisas que você já deveria ter resolvido, ou pelo menos ter dado o primeiro passo. E por que a gente continua adiando essas coisas importantes que a gente sabe que já deveria ter feito? Aí, essa procrastinação, ela pode envolver uma série de fatores, uma série de coisas. Ela pode ter a ver com o seu estado emocional, com algumas coisas que não dependem somente de você. Mas o que eu estou falando aqui, o que eu estou me referindo, diz respeito a situações que você pode solucionar, que você pode, com uma atitude, provocar na sua vida, não naquelas coisas que não dependem só de você. Então eu quero falar sobre isso. Algumas razões, somente algumas, porque não tem como falar de todas aqui. Cada um vive uma realidade. Talvez o que eu disser aqui não faça parte da sua realidade, mas o Espírito Santo, ele conhece a sua história e ele pode falar com você de uma forma única. Então, eu vou falar sobre algumas razões que te impedem de tomar decisões importantes. Uma delas pode ser a dúvida. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8, está escrito que o homem que tem a mente dividida é instável em tudo. A vontade de Deus é que nós tenhamos estabilidade, equilíbrio, mas quem tem a mente dividida, ou seja, quem anda em dúvida, é instável. Tudo que nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos, nós estamos cometendo pecado. E isso, muitas vezes, não é feito por nós, a coisa certa não é feita por nós, porque nós ainda temos dúvida. E por isso nós estamos pecando. Quando duvidamos, presta atenção, quando nós duvidamos, nós ficamos travados no nosso barco e não conseguimos andar sobre as águas. Eu vou repetir. Quando nós duvidamos, nós ficamos travados no barco e não conseguimos andar sobre as águas. Peça ao Espírito Santo para tirar da sua mente e do seu coração toda dúvida. Outra coisa que pode nos impedir de tomar decisões importantes: o perfeccionismo. Muitas vezes, a busca pela perfeição nos faz demorar a tomar algumas decisões importantes. Em busca de coisas perfeitas, nós vamos adiando algumas decisões. Nós ficamos esperando até que tudo esteja perfeito. Até que haja o cenário ideal, o tempo ideal, a pessoa ideal, o emprego ideal, e com isso nós vamos adiando, vamos empurrando com a barriga decisões que já deveríamos ter tomado. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, está escrito: quem fica observando o vento não planta, e quem fica olhando para as nuvens não colhe. Este é o tempo de tomar decisões. Muitas pessoas dizem assim: eu vou esperar até estar preparado. Eu até vi uma figurinha na rede social, né? A pessoa falando isso. Eu vou esperar, e vários quadrinhos assim. Eu vou esperar, e o último quadrinho é um esqueleto. E ele está dizendo assim, até estar preparado. Ou seja, a pessoa esperou
a vida toda e terminou morrendo sem fazer aquilo que devia fazer, sem iniciar um projeto, sem tomar uma atitude, sem ter uma iniciativa, porque são pessoas perfeccionistas. Se tudo não estiver do jeito que ela imaginou, como ela sonhou, ela não sai do lugar. Então pessoas ficam esperando. Eu vou esperar eu estar melhor preparado, eu vou esperar até eu aprender mais, até que eu esteja maduro na fé, até que tenha todos os recursos necessários, só aí que eu vou tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu gosto sempre de dar o exemplo aqui que eu vivi na minha própria vida do Ministério Minuto com Deus. Se eu fosse esperar a capacitação de Deus, os recursos, o equipamento necessário, microfones, câmeras, pedestais, coisas que vocês não estão vendo aqui, que me proporcionam uma melhor iluminação, um notebook. Se eu fosse esperar tudo isso, eu não teria começado esse projeto chamado Minuto com Deus nunca. E eu vejo que Deus só queria que eu começasse. Os recursos, a estrutura, embora seja simples, mas é uma estrutura que me permite fazer uma transmissão como essa, com mais qualidade. Tudo isso Deus foi me dando ao longo dos anos. Mas o que eu tinha em mãos era apenas um celular. Eu não tinha nem um microfone assim, ó. Tudo isso veio depois. Então, não espere a perfeição para que você inicie esse projeto. A gente está começando um novo ano. Essa é uma nova oportunidade dada por Deus, né? Eu creio que Deus dividiu o tempo em anos, em meses, em dias, em horas, para que nós tivéssemos essa noção de que o Senhor sempre nos concede uma nova oportunidade. Então, não seja uma pessoa perfeccionista. É claro que a gente tem que buscar a excelência em tudo, mas talvez você esteja esperando tanta perfeição, e isso serve para todas as áreas da nossa vida. Talvez você esteja esperando tanta perfeição e você não começa nunca. Você não começa nunca um relacionamento porque você acha que nunca encontrou a pessoa ideal, porque você quer uma pessoa perfeita. Mas você mesmo, você mesma não é uma pessoa perfeita. Então você não vai encontrar ninguém perfeito. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós devemos agir com os recursos que temos em mãos. Eu vou ler de novo aqui Eclesiastes 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não planta. Quem fica olhando muito para as circunstâncias não semeia, não planta. E quem fica olhando para as nuvens não colhe. Se eu for me basear apenas no tempo para fazer as coisas, eu não saio do lugar, irmãos. Eu fico olhando e falo assim, não, amanhã parece que vai chover, então eu não posso começar. O tempo ideal é esse. É hoje, é agora. É o que Deus manda te dizer. Amém? Nessa última mensagem aqui do ano de 2022 postada nesse canal. O tempo ideal é esse. O recurso Deus vai te dar à medida em que você for dando os primeiros passos. As condições Deus vai te proporcionar. A capacitação, ela também vem do Senhor. Você acha que Moisés, quando foi chamado, ele se sentia preparado para liderar o povo? Não. Depois você lê lá o relato de Êxodo. Leia os capítulos 2 e 3 de Êxodo, que você vai ver quando Deus chama Moisés.
E Moisés se enche de argumentos porque ele não se achava preparado. Ele tinha medo de falar, ele tinha medo de liderar, ele tinha medo de falar com o povo e ninguém dar ouvidos para ele. Mas Moisés foi sendo forjado no meio do seu projeto. No meio do deserto, Deus foi transformando o coração dele, Deus foi enviando os recursos, Deus foi o capacitando. Então, essa palavra é para encorajar você, né, a dar início a esse projeto, a esse empreendimento aí que está na sua gaveta. Amém? É tempo de você dizer assim, olha, eu não vou dormir mais uma noite com as rãs. Faraó falou assim, não, ora por mim amanhã, mas você pode tomar uma decisão hoje. Falar assim, olha, a partir de hoje eu começo esse negócio, eu abandono esse pecado, eu vou romper com esse relacionamento ilícito que está prejudicando a minha vida espiritual. Eu vou dar um basta nesse camarada, nessa mulher, eu vou me afastar desse vício, eu vou pegar esse maço de cigarro e vou jogar no lixo, eu vou jogar essa droga fora e nunca mais eu mexo com esse negócio. É isso que Deus está esperando de você. Tome uma iniciativa, dê o primeiro passo. Se você esperar que tudo esteja completo e perfeito, para que você faça a vontade de Deus, você perderá a oportunidade de fazê-lo. Pois Deus não espera você ser perfeito para te usar, sabia? Ele quer usar a sua vida hoje, agora. E no processo da caminhada com Ele, a palavra revelada pelo Espírito Santo vai te aperfeiçoando. Outra coisa que nos faz procrastinar, ou que nos impede de tomar, ou que nos faz adiar decisões importantes, é o medo. O medo nos paralisa. A fé desata a nossa atitude, mas o medo nos trava, o medo nos paralisa, ele não nos deixa avançar, mas a fé nos projeta para um futuro seguro, porque nós não temos fé em qualquer coisa, nós não temos fé em governos, em homens, em objetos, em circunstâncias, a nossa fé está no Senhor. Então, nós não precisamos ter medo. Alimente a sua fé com a palavra de Deus e mate de fome o medo e a dúvida. Eu vou repetir. Quando você alimenta a sua fé com a palavra de Deus, você mata de fome o medo e a dúvida que existem no seu coração. E a quarta e última coisa que eu quero mencionar aqui sobre o que pode estar impedindo você de tomar decisões importantes, é claro que existem várias outras coisas, eu poderia fazer uma live, né, de várias horas falando sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho sobre a preguiça. Preguiça. Às vezes o que está impedindo você de agir é a preguiça. Esse é outro motivo que nos leva a querer passar mais uma noite com as rãs. Em Provérbios 13, versículo 4, está escrito: o preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitas. Muitas decisões vão nos fazer sair da nossa zona de conforto. Muitas decisões que nós tomarmos vão exigir que nós saiamos da nossa zona de conforto. E a maioria de nós não quer isso. Nós queremos permanecer na nossa zona de conforto.
Queremos permanecer no conforto, mesmo sabendo que esse conforto tem nos prejudicado e também interferido na vida daquelas pessoas que nós amamos. Então, eu quero orar aqui agora para que você seja livre da preguiça, que você seja livre do medo, que você não seja uma pessoa perfeccionista ao extremo, a ponto de não tomar decisões por causa do seu perfeccionismo, e que o Espírito Santo tire de você toda dúvida. Em nome de Jesus. Se você começar o ano sendo livre dessas coisas e se encorajando a tomar decisões importantes, isso pode mudar a sua história, isso pode mudar o seu destino e, consequentemente, vai mudar a história das pessoas que estão junto de você. Amém? Vamos orar juntos? Eu quero, antes de orar, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que acompanharam as nossas mensagens durante todo esse ano, todos vocês que são inscritos aqui no canal, que são assíduos aqui nas mensagens, nas transmissões ao vivo que eu faço, aqueles que compartilham a mensagem com seus contatos, com seus grupos. Graças a vocês, nesse ano, nós, de 2022, nesse ano que está acabando, nós passamos de 2 milhões de inscritos. E isso é motivo de muita alegria, é motivo de celebrar. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida. E a minha oração é para que você tome as decisões certas na sua vida. Que você faça a coisa certa. Que você não passe mais uma noite com as rãs, mas que você tenha atitude. Que as pedras que estão no seu sapato sejam retiradas por você mesmo. Tem coisas que não é Deus que vai fazer não, viu, irmão? É você mesmo que vai ter que fazer. Que a mochila que está nas suas costas seja aliviada das suas costas, seja removida e você passe a caminhar, seja a pé ou seja de carona, mais livremente, de uma forma mais suave, mais tranquila. Eu quero agradecer mesmo de coração pela sua vida, pedir a Deus que esse próximo ano seja um ano abençoado para você, para sua família, para os seus negócios, para os seus estudos. Muitos estudantes acompanham a gente aqui. Que a sua mente esse ano seja uma mente mais leve, mais ativa, que você consiga produzir mais aí no seu trabalho, aí na sua atividade, em nome de Jesus. E que Deus possa sustentar você e a sua casa. Que Deus possa derramar sobre você toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, das quais você necessita. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero que você una a sua voz à minha aí, onde você estiver. Vamos orar juntos. Vamos consagrar a nossa vida a Deus. Vamos entregar tudo que temos a Ele e pedir ao Senhor que nos ajude nesse processo de mudança, nesse novo ano que está começando, e que o Senhor esteja à frente de todos os nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, que foi expressado ali na cruz do Calvário pelo teu Filho Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício vivo ao Senhor por causa dos nossos pecados. Ó Deus, eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que estão assistindo a essa mensagem.
Eu agradeço ao Senhor por tê-los sustentado durante esse ano e peço que no próximo ano a vida deles continue sendo regada pelo Teu Espírito, que eles possam continuar experimentando da Tua graça e do Teu favor. Que haja provisão nessa casa, que haja cura, que haja restauração, que o Senhor possa agir de uma forma sobrenatural na vida dele, na vida dela, providenciando tudo aquilo que eles precisam, Senhor, em nome de Jesus. Que esse seja o ano da bênção, o ano da vitória, o ano da conquista, seja o ano da virada. Cada igreja coloca um nome no ano, né? Que o seu ano seja o ano de tudo isso que eu falei e de tudo aquilo que você está precisando. Que seja o ano da santidade, o ano da consagração, o ano da intimidade com Deus, que seja o ano do perdão, o ano da reconciliação, o ano em que você vai reconquistar a sua família, que seja o ano em que o seu ministério irá deslanchar nas mãos do Senhor, o ano da semeadura e o ano da colheita. Em nome de Jesus, essa é a minha oração por você. Que Deus tire do seu coração, que o Senhor tire do seu coração toda dúvida que existe. Que você possa caminhar junto com Deus sem medo. Que você possa tirar da gaveta os seus sonhos, os seus projetos, esse empreendimento que você tem almejado, que esse possa ser o ano em que você vai conquistar todas essas coisas, que você colocará em prática tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Que a sua mente não seja uma mente dividida, mas que seja uma mente estabilizada, estável, para que você consiga colocar em prática tudo aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer. Em nome de Jesus, que nós paremos de observar o vento e as nuvens e que comecemos a semear, a plantar as sementes que Deus já colocou na nossa mão e que nós possamos colher de uma forma enorme, de uma forma grandiosa, tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo que nós semearmos. Nós não precisamos estar perfeitamente preparados para tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos sim buscar algum nível de perfeição, de aperfeiçoamento, de capacitação, mas tem coisas que nós iremos adquirir ao longo da nossa caminhada. E Deus é quem nos capacita. Ele manda nos dizer que Ele é quem nos capacita. Amém? Em nome de Jesus. Que todo medo seja removido do nosso coração, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de intrepidez e de coragem, que nos leva a uma atitude. Deus nos deu uma fé que desata a nossa atitude e não um medo que nos paralisa. E que nós possamos ter mais tempo com Deus nesse ano. Ter mais tempo para nós mesmos, tempo com aqueles que amamos e um tempo a sós com Deus, todos os dias. Que possamos nos alimentar mais da presença dEle, da palavra dEle, que o Espírito Santo ocupe um lugar de honra em nosso coração. Essa é a minha oração por você, meu irmão, minha irmã, por essa família que é a sua família. Em nome de Jesus, seja um tempo favorável na sua vida. Eu quero profetizar que, a partir de hoje, você viverá os melhores anos da sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe
um feliz ano novo para você, para toda a sua família. Que Deus possa prosperar você em todas as áreas, segundo a vontade dele. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.